Pai, é a nossa oração em nome de Jesus e que todos digam amém. Se você trouxe a sua Bíblia, pegue ela, por favor, e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Amém. Eu vou ler este trecho que ficou conhecido como o filho pródigo. Então, Lucas 15, a partir do verso 11, que diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Que Deus seja glorificado pela sua palavra. Você pode sentar, ocupar o seu lugar. Glória a Deus. Esta história descrita por Lucas sobre a atitude do filho pródigo, eu entendo que deixa para nós alguns princípios importantes. Esta é uma história de perdão, essa é uma história de compaixão, esta é uma história de aceitação. O pai, no final da história, como nós acabamos de ler, recebe de braços abertos o filho rebelde que havia se afastado da família. Mas é importante entender a força do perdão demonstrada pelo pai a partir da atitude do filho. Há tantos assuntos, há tantas verdades não tão verdadeiras assim, sobre essa questão de perdão, se tem que perdoar, se não tem que perdoar, se a pessoa se arrepende, você perdoa, se vem e confessa, você se arrepende e você concede perdão, se não, você perdoa, mas isso vale. Tanta coisa que a gente às vezes ouve e a nossa própria carne, o nosso próprio pensamento nos atrapalha, e aí nós ficamos meio que indecisos sobre obedecer ou não obedecer. A verdade é que nessa narrativa, que isso aqui são histórias, são parábolas criadas por Jesus, uma maneira de Jesus passar princípios, ensinar as pessoas. Então, nesse ponto aqui, Jesus, na sua narrativa, ele coloca isso, O pai, ele recebe o filho, e é importante entender não só a força do perdão, mas ele disparou, foi disparado no coração do pai a partir da atitude do filho mais jovem. Que atitude? A atitude de voltar, a atitude de regressar. Talvez se fosse
nos dias de hoje, quem sabe, né, com os recursos que a gente tem de tecnologia, o filho mandasse um WhatsApp para o pai dizendo: pai, vai aí a minha conta, por favor, quebra o meu galho, deposita um dinheirinho para mim aí, né? Deposita um dinheirinho aí que eu estou meio atrapalhado aqui. Talvez ele contasse uma história, talvez ele não confessasse que tinha dado tudo errado com ele, talvez ele não declarasse para o pai que ele estava comendo comida de porco, talvez ele não falasse toda a verdade, porque você sabe, nas mensagens a gente nunca vê, nunca sabe. Tem assuntos, né? Eu particularmente, eu não gosto de tratar assuntos. Eu recebo às vezes um e-mail de um pastor, um WhatsApp de um pastor, e eu respondo assim: querido, esse não é um assunto para tratar assim. Eu preciso ver a sua cara, e eu acho que você precisa ver a minha. Então, certas conversas, por quê? Porque um texto não tem tom, né? A Bíblia não tem efeito, a Bíblia não... né? E como certas mensagens, não é? Então, talvez o filho, se não fosse nesses tempos, ele ia se esconder nessa distância, nessa comunicação à distância, nessa coisa que as pessoas... há muito assunto que é tratado na rede social que dá margem para muita confusão. Às vezes o cara está falando naturalmente uma crítica, por exemplo, crítica você nunca deve fazer numa rede social, eu entendo assim. Eu entendo que isso não tem muito fundamento. Quando você faz uma crítica social, você não está querendo se comunicar com aquela pessoa da qual você está falando, você está querendo atingir no coração das outras pessoas que vão ler aquilo o seu sentimento com relação àquela pessoa. E aquela pessoa vê lá na rede social e liga para você querendo briga, não querendo perdão. A não ser que você faça isso comigo, porque o sofrimento, ele santifica. Você não acha que eu estou mais santo? Você não acha que eu estou mais docinho, mais calmo, não é? Porque a gente vai apanhando, vai enfrentando, vai entendendo que não é melhor. Então, talvez ele teve essa bênção, não teve jeito. Não teve jeito. Ele não teve nem como melhorar a aparência dele, né? Ele não teve nem como dar uma geral, uma disfarçada, como diz o outro. Mas é importante entender esse assunto e entender também que muitas vezes, queridos, nós provocamos reações que nos levam a ser alvos do perdão. Não somos, em outras palavras, inocentes, né? Nós provocamos uma situação que é necessário que a gente seja perdoado, que a gente nos tornamos, é necessário que nós... Agora, isso depende também da nossa disposição. Na narrativa de Jesus não está descrito a imagem, daquele filho chegando: pois é, aí pai, estou aí, vê se tu me ajuda aí, me dá uma vaguinha aí. Ele falou: não sou digno de ser chamado seu filho. Mas entenda isso que eu estou lhe dizendo, né? Como é que ia ser? Mas o filho chegou e ele, entendendo o mal que ele tinha feito, primeiramente para si mesmo, porque o mal que ele fez para o pai talvez seja um mal emocional, mas o pai, tendo um homem coerente, mesmo dando a parte dele da herança, ele não ficou quebrado, ele não mudou a vida dele, ele não mandou os funcionários embora, ele não ficou sem condições de tocar a sua vida, sua casa, sua fazenda, seu lote, sei lá, seus animais. Ele ainda tinha animal gordinho lá, bem tratado. Pega lá um gordinho para a gente fazer o banquete para o filho. Então o filho, sim, né, ele se feriu, ele afetou a sua vida, a sua forma de vida, ele desperdiçou tanta coisa importante, não é? Então, eu quero que você faça uma reflexão comigo, nesse caso, quem foi a pessoa ofendida? Quem foi ofendido? Lógico que foi o pai do jovem. O pai do jovem foi a pessoa ofendida, né? E, por favor, não pense assim: se meu filho fizer isso, não tem nada mesmo? Para mim, não vai nem me ofender se meu filho for embora. Será que a gente vive essa situação aqui no nosso tempo, né? Tomara que vá embora mesmo, é menos uma boca.
Às vezes, a gente não faz assim conscientemente, mas você sabe que às vezes no subconsciente a gente pensa isso. Eu já disse para você, eu pastorei um lugar em que as mamães só faziam a cabeça das meninas da igreja para casar. Não, mamãe, eu quero estudar. Estudar para quê? Estudar para quê? Você casa, né? Só, não sei se lá que surgiu aquela frase, o homem nasce, cresce, fica bobo e casa só para arrumar uma empregada. Então, é mais ou menos assim que tinha na cabeça. Não, você vai trabalhar, a pessoa vai te sustentar. Né? É a crise econômica? Talvez, eu não sei, não estou julgando ninguém, cada um sabe da sua vida, não é verdade? Aquilo que viveu, aquilo que sofreu, não é verdade? Mas nesse caso aqui, nós temos que entender que a pessoa ofendida é o pai. Né? Se você já teve essa experiência, porque essa experiência do filho pródigo, ela se repete em todo lugar do mundo, com muitas pessoas. Há muitos filhos pródigos, há muitos filhos que tomam decisões muito estranhas com relação à sua família, com relação aos seus pais. No Brasil, nós temos filhos que matam os pais para ficar com a herança dele, nem pediram, né? Casos que se tornaram conhecidos no Brasil e fora do Brasil. Então, a pessoa ofendida foi o pai, e por isso coube a ele, ao pai, a atitude de perdoar o filho rebelde. Então, além de enfatizar a prática do perdão como uma medicina para a saúde espiritual, o texto nos chama a atenção para certas atitudes que tomamos e que podem nos afastar da vida que Deus planejou para nós. Queria que você parasse e pensasse 30 segundos. Você crê que Deus planejou uma vida para você? Você crê nisso? Pensa um pouquinho. Ou você pensa que apesar e a despeito de toda a sua fé, a sua entrega com Deus, o seu relacionamento com Deus, não é? Que você ainda está aí, que você ainda está, talvez exageradamente, o que faz alguns de nós estarmos tão estressados e preocupados com a nossa vida, tanto quanto aqueles que não têm fé e não declaram, não professam fé em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador. Será que eu creio realmente que Deus, quando me chamou, Deus, quando me escolheu, ainda no ventre, né, disse o outro, testemunhou o outro, eu era ainda uma substância informe, eu era apenas um óvulo fecundado, não tinha perninha, não tinha nada, não é verdade? E o Senhor já tem plano, Deus já estabeleceu, todos os meus dias estão contados, estabelecidos, tanta coisa, né? São princípios de cuidado, não são princípios assim, pô, está decidido isso, você vai quebrar a cara, você vai sofrer muito, não é assim. Os meus dias estão estabelecidos e cuidados, fala que Deus já viveu, está presente em todos esses dias. Porque se você pensar no texto assim, todos os meus dias estão estabelecidos por Deus, então para que orar? Já está estabelecido por Deus, orar não vai mudar nada. Por que Jesus mandou orar se não vai mudar nada, se os dias já estão estabelecidos? Então é preciso que você entenda a palavra de Deus, para você não ficar confuso. Todos os dias da minha vida estão conhecidos por Deus, estão estabelecidos por Deus, no sentido que Deus que está aqui hoje, já está lá no dia que eu vou bater a caçuleta, do dia que eu morrer, esses dias, Deus vai estar presente. Deus tem sob o controle da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Será que você acredita nisso? Será que você crê nisso? O texto chama atenção para essas atitudes que nós podemos, nada pode me separar. É verdade. Nada pode me separar, a não ser nós mesmos. Né? É fácil culpar o diabo por certas coisas que você decidiu, ao contrário do conselho da Bíblia. Não adianta Deus falar para você esperar e você, não, estou muito velha para esperar, não, já estou com 22 anos, agora não. Né? Essas coisas todas estão mudando hoje, né? Essa coisa de convenções e de coisas que são normais. Antigamente se casava muito cedo, agora essa data de casamento se casava com 15 anos, né? Enfim, agora não, agora
um casado com 34, 35, 40, né? Bom, eu casei novinho e acho que foi bom. Eu acho que casar numa certa idade é bom, você amadurece, cria assim, uma maturidade, não é verdade? Um amadurecimento na vida, nas coisas da vida, uma responsabilidade, não é? Responsabilidade é bom. Você gosta de ser uma pessoa responsável? Ser responsável é tão importante, é tão... Alguém estava brincando lá, a gente estava num congresso essa semana, e alguém brincou comigo no negócio de mulher mandar. E eu falei assim, olha, meu irmão, eu já passei por essas fases da vida. Eu penso assim, né? Esse ano agora, em janeiro, com a bênção de Deus, eu vou completar 40 anos de casado. Depois você vê a boda de que é 40 anos de casado. Tomara que não seja boda de ferradura, alguma coisa estranha, né? Boda de 40 anos. Então, eu falei para um pastor que brincou comigo, eu falei, pastor, no começo do casamento a gente é macho, é um homem que manda, aí você tem aquela carga. Depois você passa um grande período da vida, a mulher mandando mesmo, irmão. A mulher manda mesmo, né? Não tem esse negócio, não, de você querer ser o que você não é. A mulher passa a mandar. Passa a ter, não é mandar, passa a ter uma predominância nas decisões, nas escolhas, nas coisas que você vai vivendo. Tá bom, e você vai concordando. Eu estou nessa fase que a minha mulher finge que manda e eu finjo que obedeço ela. Agora já passei de uma outra fase. Essa é uma fase que exige mais elaboração, mais capacidade, né? E você tratar. Então, a gente estava falando dessa brincadeira, não é verdade? Mas eu quero falar com você, compartilhar para você aqui algumas atitudes que podem acontecer com a gente, que são atitudes que vão contribuir para que a gente se afaste da vida. Quando eu digo isso, foi o que o jovem fez. Quando eu estou dizendo isso, quando tem atitudes que vão nos afastar da vida, não é que a gente vai morrer, vai se matar, vai se jogar, não é essas atitudes que a gente vai afastar da vida, mas da vida numa plenitude, da vida que Deus tem planejado para aqueles que nele creem, da vida que Deus tem planejado para aqueles que nele confiam. Então, a primeira atitude do jovem que o levou a essa situação foi procurar a felicidade no lugar errado. Você sabe que hoje muitas pessoas procuram a felicidade no lugar errado. Se eu vou fazer isso, eu vou ser feliz. Se eu fizer aquilo, eu vou ser feliz. No dia que eu conseguir conquistar aquilo, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver comprar isso, eu vou ser feliz. Você já ouviu o comentário de alguém? Talvez você já tenha feito esse comentário. Que comentário? Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Lá comendo lavagem, alfarroba, sei lá, lavagem, comida de porco, azeda, estragada, vencida. Talvez tenha sido esse jovem que tinha pensado, eu era muito feliz na casa do meu pai. Eu não sabia. Tomou atitudes nesse sentido, porque estava tudo bem, mas na cabeça dele faltava, eu quero provar. Às vezes não é nem que falta, sabia? A Bíblia diz que há uma sedução nas coisas. Há uma sedução nas coisas. Eu já ouvi tantas pessoas falarem que começaram a usar drogas por curiosidade. Eu nunca tive essa curiosidade. Você se converteu, eu me converti com 14 para 15 anos de idade. Bom, eu já trabalhava, podia ser vencido. Nem sei se eu falo, se eu confesso esse pecado da minha juventude. Quem suporta eu confessar um pecado aqui? Suporta, irmão? Você não vai ficar estarrecido? Quando eu tinha 14 anos, eu fui assistir o programa do Chacrinha na televisão. Você veja que loucura o sujeito longe de Deus faz na vida. Fui numa caravana assistir a buzina do Chacrinha. Turma da escola, e lá me foi oferecido um cigarro no ônibus.
eu ainda não era um cristão. Às vezes as pessoas têm curiosidade. Graças a Deus, eu experimentei o cigarro e foi um fracasso. Foi uma vergonha. Você vê as pessoas fumando, né? Sei lá. Não sei fumar, graças a Deus. E quando eu fumei no ônibus, rapaz, eu quase que botei os bofs para fora. Aquele charme desapareceu, já não tinha nenhum, e o que não tinha ainda ficou menos. Então, às vezes, eu já ouvi isso, eu estava com os amigos, aí eu dei um tapa na pantera, eu fumei uma maconha, eu fiz isso, né, por curiosidade. Como é que você chegou? Como é que você chegou nessa situação? Como é que você está assim, um jovem caído, destruído? Como é que alguém chega na Cracolândia? Curiosidade, às vezes. Gente boa, chefe de família. Às vezes, muitas pessoas têm certas atitudes, como esse menino aqui. Eu quero conhecer o mundo. O que adianta eu ser herdeiro? E aí eu vou receber isso quando eu estiver velhinho? Não, eu quero conhecer, E aí se toma atitudes. Pai, quero a minha parte da herança. Por que ele pediu isso ao seu pai? Porque esse quero implicava no desejo de viver uma vida, em primeiro lugar, independente. Independente. Você já quis ser uma pessoa independente? Então, se você quer ser uma pessoa independente, você não deve casar, porque casar é abrir mão de ser independente. Porque o casamento de alguém não dá certo? Porque ele quer viver uma vida de solteiro casado. Não dá certo isso. Eu não vou ficar dando satisfação da minha vida para minha mulher. Por que não? Você casou com a mulher errada? Você que escolheu ela? Se você vai casar, você vai ser uma só carne. Tem hora que você gosta de ser uma só carne. Tem hora que você gosta de cobrar isso. Não, você tem que me obedecer porque você é uma só carne. Mas na outra hora de você ser uma só carne, você não quer ser. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Não dar satisfações, viver de uma maneira, não dá certo. Então, mas todo mundo quer ser independente. Sim, tá bom, parabéns. Eu conheço um amigo que é independente. Será que ele é? Você sabe se ele é? Você já observou? Não sei se você gosta, qual o lazer que você gosta. Eu gosto de cinema um pouquinho. Não sou cinéfilo, não acompanho nenhuma dessas séries da televisão. Se eu viu a série tal, não sei. Se eu não vi. Né? Tem crente fascinado pela uma série de... Vampiro não, é... Você que assiste. Como é que é? Não fala propaganda não, irmã. Mas como é vampiro não? O que é lá? Zumbi. Você acredita em zumbi? Acredita em zumbi? Calma, muita calma nessa hora. Cuidado. Não fale da sua sogra numa hora dessa, porque isso dá muita confusão, irmão. Tinha um pastor, um amigo chegado, que ele, brincalhão, uma vez ele falou para a gente assim: rapaz, essa semana parei numa blitz, quase foi preso. Porque o guarda me perguntou, ficou preocupado, se eu estava transportando drogas. Eu estava com a minha sogra dentro do carro. E a minha sogra... Você sabe que, já contei isso aqui, só brinca com sogra, só conta piada de sogra quem vive bem com a sogra. Essa querida irmã, a sogra do pastor, morreu, acho que ano passado. E ele estava muito choroso pela perda dessa sogra, que ele sempre brincava dessa maneira. Pai, eu quero a minha parte da herança. Ele queria ser independente. Esse eu quero apontava para o desejo de viver numa liberdade não vigiada. Ele queria fazer o que ele desejasse, o que ele desejava. Ele queria voltar para casa na hora que ele desejasse. Ele não queria dar satisfações a ninguém. Enfim, ele queria ser feliz à sua maneira.
que é felicidade para você? O conceito de felicidade aqui vai ser tremendamente heterogêneo. O que é felicidade para alguns não é para outros. O que é desgraça para outros, a pessoa quer ter aquela felicidade. Para às vezes descobrir que não é bem assim. Se você conversasse com o jovem, ele ia dizer, não, está tudo bem, eu amo meu pai. É verdade que eu amo um pouquinho mais o dinheirinho dele. Mas eu quero só viver assim. Ou eu mudo a pergunta, como viver uma vida plena de alegria, de liberdade e de sonhos? Onde estava a felicidade para o filho pródigo? Para o pródigo, a felicidade estava do lado de fora. Para o pródigo, a felicidade estava além da porta, da fazenda, da casa, sei lá o quê, do apartamento, da cobertura. Para ele, a felicidade estava do lado de fora. Ele imaginava um mundo completamente diferente, sem as mesmices que aconteciam todos os dias no seu pequeno mundo. Não sei se você viu uma série, não me lembro o nome dela, talvez você se lembre, você que é jovem que nem eu, tinha uma série de televisão de uma família que terminava eles dormindo, um monte de filho. Boa noite, Bob, não sei o quê. Boa noite, você lembra disso? Boa noite, Ellen, boa noite, não sei o quê. Não lembro da série. Então, às vezes, se você olhar para a sua casa, é tudo a mesma mesmice, né? Você já cansou da sua casa? Você já cansou da sua família? Você já cansou até de você mesmo, não é verdade? Quem já cansou de si mesmo? Já se cansou? Ai, não me aguento mais. Não me aguento mais. Deixa eu pintar o meu cabelo de azul para ver se eu mudo, né? Deixa eu pintar meu cabelo dourado. Outro dia eu falei para minha filha, estou pensando em pintar meu cabelo assim de roxinho, um roxinho, o que você acha? Ela me ameaçou me deserdar, me tirar da herança dela, que ela vai deixar para mim. Às vezes a gente está insatisfeito com a gente, insatisfeito com o nosso pequeno mundo. Há uma palavra que carrega um peso muito grande de perigo, ouça, de ameaças, de desvios, principalmente na vida espiritual. Esta palavra chama-se fantasia. Fantasia. O que é uma fantasia? Claro que não é uma roupa que a pessoa usa para determinada situação. A fantasia é um mecanismo que produz uma satisfação ilusória. É um mecanismo que produz uma satisfação irreal, uma satisfação distante da realidade. E isso tem a ver um pouquinho com drogas, por exemplo. A pessoa usa drogas, fica num êxtase, não é? Fica vendo luzinha, fica vendo gnomo, fica vendo duende, sei lá o que a pessoa fica vendo. Ela fica rindo, não sei do quê. É uma fantasia, é uma coisa ilusória, é um êxtase, não dos melhores. O jovem pródigo imaginava, fantasiava uma vida completamente diferente daquela que ele vivia na fazenda do seu pai. O mundo do lado de fora era mais atraente, era mais convidativo. O mundo do lado de fora era mais atrativo. E eu pergunto, e não tem sido assim ainda hoje? E não tem sido assim ainda hoje com muitos de nós, solteiros, casados? Quantas vezes nós deixamos a mente vaguear, andar, percorrer caminhos para atender desejos que sabemos não podem se tornar realidade em nossa vida? As fantasias podem, à primeira vista, parecer algo inofensivo, inocente, uma brincadeira, que mal há, mas elas nos levam a viver outra realidade em relação ao nosso compromisso espiritual. Porque eu estou falando tudo isso no contexto espiritual. Nós estamos numa igreja
E nós estamos falando nesse contexto espiritual. Quantos de nós temos abandonado o caminho do Senhor? Quantos de nós saímos da nossa casa? Não é? Aí a gente olha certos programas, né? Lá em casa nós gostamos aí do programa de cantor. Não vou falar, né, irmão? Não, eu não vou falar porque... Tá. Mas você já observou uma coisa, não sei se você já viu um programa daquele? Tanta gente que vai ali era evangélico. Aprendeu a cantar na igreja, começou a cantar na igreja. Começou isso, mas tem alguma coisa errada? Não sei, eu não posso falar do que eu não sei. Não posso falar do que eu não sei, o que vai no coração das pessoas, não sei. Mas o que eu noto é isso, não é? E tem pessoas ali que dizem isso e a gente vê que, pode perceber que ela não está mais na igreja hoje. A gente pode perceber que ela tem feito não apenas uma escolha de ir cantar num programa para conseguir ter uma oportunidade de se projetar como cantor, como cantora, mas que aquilo ali, aquela presença ali, já é um atestado que aquela pessoa se afastou completamente dos caminhos do Senhor. Outros casos, talvez não. Por isso que eu digo, não posso julgar todo mundo. Você não pode generalizar. Mas como que, às vezes, você olha para aquilo e pensando na palavra de Deus, o pastor está pensando sempre naquilo, olha tudo de um outro olhar e fala assim, pois é, quem sabe aquele moço, aquela moça tão talentosa, tão bonita, é um pródigo. Quem sabe, né? Seria bom depois a gente voltar de tanto tempo, voltar à vida daquela pessoa, saber como é que ela está, saber se ela ganhou aquele prêmio, se ela alcançou aquilo que ela sonhou, imaginou, e se isso se tornou realmente uma realidade na vida daquela pessoa. Quero que você guarde uma palavra nesta noite. A felicidade está onde você vive. A felicidade... pastor, o senhor não sabe. Pois é, eu não sei mesmo. Mas ouça, a felicidade está onde você vive. A felicidade está lá, porque felicidade não é uma coisa exterior. Felicidade é um estado interior. E você, quando tem Cristo na sua vida, você pode entender, perceber essa felicidade. Abra os seus olhos. Perceba que você não precisa sair de onde está para ser feliz. Você não precisa sair de onde você está para ser feliz. Talvez alguns de vocês jurem com a mão na Bíblia que precisam sair. Talvez você declare que não, esse pastor não sabe de nada, ele não sabe mesmo. Mas eu estou falando não de uma ideia minha, um conceito meu, mas da Bíblia, da palavra de Deus, daquilo que Deus diz. Eu estou falando para você do poder de Deus, porque nós não podemos viver essa dicotomia, essa esclerose, essa bipolaridade espiritual, que hoje Deus pode tudo, amanhã Deus pode tudo. Você fala para os outros, mas resolver o seu problema não pode. Transformar o lugar que você está num lugar melhor, nele não vai poder nunca. Então a gente muitas vezes estamos negando uma fé ou negando o nosso Deus, quando isso nós falamos com muita facilidade para os outros, para as outras pessoas. Estou falando demais, né? Vou acabar. A segunda atitude daquele jovem foi de distanciar da fonte que o alimentou durante o seu tempo de formação. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Presta atenção nessa frase. Foi para uma região distante. Você vê que não foi uma coisa assim, pô pai, está abrindo aqui uma cidade nova, a gente pode melhorar, eu tenho um projeto, mas com a bênção do pai, com a parceria do pai, com o apoio do pai, com a orientação do pai. Não foi isso. Para mim, isso é significativo. Ele queria sair e ir para uma região distante. O jovem tentou se distanciar do ambiente em que ele havia construído a sua vida.
procurou um lugar longe do seu lar, longe da sua casa. Mais uma vez ele se enganou com as suas fantasias. Mais uma vez ele se enganou com esses pensamentos, pois, como já disse alguém aí, um poeta, um filósofo, um escritor, longe é um lugar que não existe. Longe é um lugar que não existe. Quando você tem uma marca em sua vida, um selo que foi colocado no seu espírito, é uma ilusão tentar a vida num mundo que você não conhece. Se você se distanciou dos compromissos com Deus, se você se deixou encantar pelos outros valores, por outros valores, se os seus pés levaram você para um lugar distante do seu ambiente, eu quero dizer com todas as palavras, volte, pois hoje é o dia do seu retorno. Hoje é o dia de você retornar. Hoje é o dia de você reconhecer que não há distância que possa afastar você do amor do Pai. Estou falando nesse contexto, né? Para mim é bastante confuso, as pessoas que deixam o Senhor, deixam a comunhão. Mas o Senhor nunca passou por Cristo? Sim, mas se nós temos uma marca, se nós temos a marca de Cristo, então isso é muito complicado mesmo. Talvez seja fácil para quem não tem a marca de Cristo. Mas se você tem, você nunca vai ser feliz longe do Pai. Você nunca vai ser feliz longe da sua casa espiritual. Nunca. Nunca. Isso não tem a ver comigo, com o pastor, com ninguém. Isso tem a ver com a obra de Deus na sua vida. A obra de Deus no seu coração. E eu vou terminar em terceiro lugar. Um terceiro erro cometido pelo jovem foi o erro de avaliação que ele fez de seus projetos. E ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Preste atenção antes de você partir por uma aventura, seja ela de que natureza for, um novo relacionamento, um novo emprego, uma decisão de comprar algo ou vender algo, tenha cuidado de avaliar diante de Deus se o que você pretende fazer está dentro da soberana vontade que Ele traçou para a sua vida. Eu acredito piamente que Deus fala e quer falar com você. Por isso que eu estou dizendo que você deve procurar fazer isso, submeter a Deus. Né? Nós somos independentes demais para com Deus e até arrogantes, porque a gente não pergunta, não ora, não tem prudência, não tem calma, tomamos decisões e depois ficamos aborrecidos. Eu não sei por que Deus deixou. Você nem pediu a opinião dele. Eu não sei por que Deus deixou fazer isso. Eu não sei por que Deus deixou. Se você ver com cuidado, Ele nem deixou. Ele disse na sua palavra, Ele advertiu você na sua palavra. É mesmo, que você não lê a palavra tanto quanto devia. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por outro lado, se eu ando com Deus, na presença de Deus, se eu temo o Senhor, se eu mantenho o meu coração limpo, não quer dizer que tudo vai ser perfeito, mas quer dizer que as coisas que acontecerem comigo e na minha vida, as circunstâncias, as dificuldades ou os sofrimentos, o que você quiser chamar, você tenha consolo, amparo. Estava conversando com uma pessoa hoje, estava me perguntando, estava com essa crise de por que as pessoas não são ressuscitadas, por que a pessoa que a gente ama, por que a gente não vê tanto no dia de hoje, não é? Alguém ser ressuscitado. Aí conversamos, é um assunto não tão 1 mais 1, 2 mais 2, não é? Tem o plano de Deus. Eu disse hoje de manhã, Jesus disse, está consumado, mas Ele não ressuscitou todos os mortos? Não ressuscitou todos os mortos? Não é? Ele ressuscitou lá. Os profetas lá no passado também ressuscitaram algumas pessoas. O profeta Elias, foi Elias? Foi Elias ou Eliseu? Eliseu? Eu
sustento aqui, a peso de ouro, 3 teólogos para ficar me ajudando aqui, me corrigindo. O Eliseu ressuscitou morto, os ossos dele, não era nem ele mais. Aí você vai dizer, tamanha graça de Deus, o poder de Deus. Olha, quando eu morrer, não adianta, não vou deixar a Cátia dar um pedacinho de ossinho meu para você levar para casa, para quando você precisar de cura, se pegar lá no ossinho do bispo. Não. Aquilo foi um evento, aquilo foi uma coisa. Mas até isso aconteceu. Então por que hoje? Mas você sabe quantas pessoas Deus ressuscitou hoje no mundo? Não sabe? Não é verdade? A gente quer aquela ressuscitação igual a de Lázaro, 3 dias depois. Não é verdade? 3 dias depois. Já pensou? Por que isso não vê mais? Então a gente às vezes tem um conflito. A gente tem conflito. E você sabe, só tem certos conflitos quem crê. Você já parou para perceber isso? Você já teve conflitos com as coisas de Deus? É porque você crê. Quem não crê não tem conflito. Não é verdade? Quem não confia em Deus, já vai tarde. Morreu. Agora é 7 palmos debaixo da terra, não sei o que lá. O cara não tem nenhum conflito. Sabe que todo mundo morre, todo mundo vai morrer. Não é verdade? Agora, nós que cremos, nós temos alguns conflitos. Por quê? Por quê? Porque você acredita, porque você ora, porque você pede, porque você confia, porque você deseja, porque você lê a Bíblia e acredita na Bíblia. Agora, não tenha medo de crer. Quando Josué foi exortado pelo Senhor, Josué, não temas, Josué, não temas. Alguém leu, contou, que diz que na Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas, um não temas para cada dia do ano, um negócio legal. Que bonito. Mas não se esqueça que o âmago, quando Deus fala para você assim, não tenha medo, é uma exortação para você acreditar na palavra de Deus. Não tenha medo, é um desafio para você crer. A solução, o antídoto é crer. Josué, lê a Bíblia de tarde e de noite, está no teu coração, não te afasta dessa palavra, medita nela de dia e de noite. Enche a tua cabeça e você não terá medo, não tenha medo. Aí nós queremos viver de uma maneira, ler o que a gente quer, ver o que a gente quer, assistir as séries todas. Já leu a série tal? Já leu a série tal? E aí a gente não sabe. Aí você fica com medo de zumbi. Você já percebeu que tem gente por aí que tem uma cara de zumbi? Mas não é zumbi. Não é. Não é. Não é. Mas você começa a estar cheio de uma coisa. Você começa a ficar com medo de certas coisas. Não é verdade? Não temas, não temas. Confia na Bíblia. Não temas, confia na minha palavra. Não tenha medo, confia na minha promessa. Essa exortação de Deus é porque eu estou saindo fora. O meu coração está sendo arrastado para outras coisas, outros princípios, que não, e por isso eu fico com medo. Será? Não anda ansioso, porque confia no Senhor. Esse foi o tema do nosso congresso. Olhai para os lírios do campo. Olhai para os lírios do campo. Qual foi a última vez que você olhou para um lírio do campo? Pô, bispo, aqui não tem nem lírio, nem campo. Olhai para os lírios do campo. Eu estava lá em Água de Lindóia, saí com a minha esposa, cada um com a sua preferência. Ela foi numa lojinha e eu fui tomar um cafezinho. Eu não sei se eu admiro um pássaro que é muito sem graça, que é o pardalzinho. Gosta de pardal? Tu gosta de pardal, não? Marronzinho. A corzinha dele é meio... Prefere um canário belga, né? Amarelo, laranja. Mas eu sempre fico observando o pardalzinho. O bicho esperto, aquele bicho. Não é verdade? Ele é muito esperto. Eu estava lá sentado, na beira assim, uma mesinha lá, num bar, lá, não sei lá o que era aquilo. Aí o pardalzinho veio, foi lá no meio, comeu lá umas migalhinhas, acho que ele estava olhando para mim. Você já viu um pardal triste?
Quando o pardalzinho está triste, é que ele está morrendo, né? Que ele está paradinho, assim, que ele vai morrer. Finalzinho. Mas a gente não Deus cuida assim, Deus cuida dos pássaros, Deus supre, Deus não semeiam, não regam, tal. Você está falando de uma dependência, de uma confiança em Deus. Então a gente toma decisões na nossa vida, erra, a gente avalia mal aquele projeto, não, eu vou sair, eu vou fazer. Eu fico pensando, por que nós temos uma prática no nosso meio? Não é verdade? Por que alguém chega para você e fala assim, rapaz, você está onde? Eu estou na Nova Vida. Nova Vida da onde? Aí você enche a boca, né, para falar, cheio de orgulho, na Nova Vida de Caxias. É mesmo, rapaz, vem para cá para você me ajudar aqui. Quem é o Bispo Miguel? Eu conheço o Bispo Miguel, conheço ele. O outro fala, vem para cá. Lá no Bispo Miguel ninguém não vai te dar chance nenhuma lá. Mas se você vier para cá, você vai ser presbítero. Em 6 meses você vai ser pastor. Deus está falando comigo. Às vezes é aquilo que a gente sonha, que a gente quer. Como se desejar certas coisas fosse errado. Eu tive essa experiência aqui com um irmão, algum tempo atrás, um diácono, que ele falou assim, eu vou sair, que o pastor vou ajudar. E eu falei assim para ele, você quer ser um pastor, meu irmão? Não. Ele falou com tanta ênfase, eu falei, que irmão, é boa coisa, ser pastor não é quadrilha, não é nada, não. É coisa boa. Mas ele falou de um jeito, né? A Bíblia diz isso, que quem deseja, deseja uma boa coisa. Almeja uma boa coisa. Ser servo de Deus, ser pastor, não tem nada de errado com você desejar. Então ele disse para mim assim, não quero. Quase falou, está amarrado. E foi, saiu. E eu falei para ele, querido, olha, volta para cá. Volta para cá. Se tiver alguma dificuldade, volte para a sua igreja. Saiu tão legal, conversou comigo. Eu fiz esse check-in nele das suas motivações. Volte para a sua igreja. Nunca voltou. Não ficou, acho que 1 ano nessa outra igreja. Então, tudo que ele planejou, sonhou, talvez um caminho que ele achou mais curto, não foi, não deu certo. Ele não parou, não pensou. Imagino eu, pelo andar das coisas. E por que essas pessoas não voltam? Você sabe que eu sempre tive crise com isso, alguma crise. Por que a pessoa... Fulano saiu daqui, foi para ali, uma benção, depois, cadê ele? Agora está na outra. Por que ele voltou para cá? Eu custei a entender isso. Algumas vezes, sabe por que a pessoa não volta para cá? Porque ela fala para mim uma coisa e fala para você outra. Ela não volta para cá, não é que ela está fugindo de mim, ela está fugindo de você. Sabia? É mesmo? É. Porque ele falou para você assim, vou sair daqui, vou ser pastor. Aí você, boboca, ficou aqui, bobinho, ficou aqui ajudando o bispo, ficou aqui ajudando nessa igreja, aí ele vai para lá. Aí como ele dá tudo errado, ele não volta para cá, porque você vai falar para ele, ei, irmão, como é que é? Já voltou, irmão? A gente não quer voltar, tal qual o pródigo voltou. Pobre, quebrado, desprovido. Ele não queria nem o lugar dele, ele queria ficar no último lugar. Me recebe só como um funcionário seu. Me recebe só como um. E eu aqui sofrendo. Eu sofrendo por essas coisas, sem necessidade de sofrer. Até que eu fui entendendo certas coisas. Porque fala para você, fala para o amigo, fala para o irmão. E não quer voltar para não ouvir. Aí, o que houve, irmão? Não falei para você não voltar? Também é uma lição para nós isso. É um aprendizado para nós, porque se essa pessoa voltar, abrace e receba. É preciso que a gente faça como o pai. Aí o anel, essas coisas todas, é porque essa pessoa ela deve ser abraçada, cuidada, protegida, revestida. O problema é quando uma pessoa assim volta, porque o filho voltou não botando banca. Ele não voltou e falou assim, eu voltei, não quero saber, direito meu. Não.
Ele voltou quebrado, ele voltou, né? Ah, a pessoa voltou, o bispo não recebeu ela. Não é assim, né? Vai receber, eu vou receber para cuidar, para animar, encorajar, levantar, tratar. A pessoa não vai agir da maneira que quiser, você não pode agir da maneira que quiser e querer voltar, como é que diz o outro, chegou agora, quer sentar na janela, tem uma regra, tem um processo. Isso não quer dizer que você não recebeu, não rejeitou, voltou agora, você quer o primeiro lugar, quer o lugar da honra, como? Precisa ser, tomar banho primeiro, tirar o cheirinho de porco, né? Mudar a roupinha, tem que reaprender certas coisas, e às vezes as pessoas não querem. Às vezes as pessoas de verdade não desejam essa restauração. Então, para terminar, ouça, lembre-se das muitas vezes que Davi, antes de uma batalha, consultava a Deus se deveria lutar ou não. Davi era soldado, pô, isso é fascinante. Davi era caba macho. O povo já reconhecia isso. Ele não era nem rei. Olha aí, ó, as meninas cantando, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Pum! Dararana. Davi matou 1000, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aí, imagina, você pode ver a cena, Saul com aquela cara de taxa, o coração dele, puxa, o que ele expressou? Só falta dar o reino para esse desgraçado. Não é isso? Ele teve ciúmes daquilo. Então, às vezes, o coração da gente, né, o orgulho da gente não permite certas coisas. Nos colocam fora da vontade de Deus. A gente não entende que a última palavra deve ser a do Senhor. Esse Davi, cabra macho, quando levaram a esposa, pensa, você é Davi, não tem que nem orar. É para isso que eu fui treinado já, é por isso que Deus me apetrechou. Vou dar um pau nesses caras, vou matar todo mundo. Senhor, todo mundo atribulado. Ele teve graça de Deus, teve graça de Deus. Todo mundo começando a pensar em linchar ele. Todo mundo pôr a culpa dele. E ele se ajoelha e diz, Senhor, eu vou perseguir o bando. Eu devo perseguir esse bando. Eu vou alcançar eles. Eu vou recuperar minha família. Deus disse assim, vá, você vai retomar a sua família. Quantas vezes a gente toma certas decisões porque nós já sabemos. Não, eu estou preparado, eu sei lidar com essas situações. Para depois a gente ficar perplexo, porque deu tudo errado. Deu tudo errado. Você fala, por que eu fiz? Porque como isso não podia dar errado, mas deu. Em algum ponto do processo, você não fez o que você está dizendo que você fez. Consultar o Senhor. Muitos dos problemas que enfrentamos, inclusive eu também, nascem de erros de avaliação que nós fazemos. Eu brinquei um pouquinho, de uma maneira simplória, não sei se a gente ofende alguém, né? Não que eu discorde da música, mas a música quer dizer, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas se você ler bem a música, vai dar tudo certo dentro daquilo que a música fala. Não vai dar tudo certo, só de você cantar vai dar tudo certo. Porque às vezes nós fazemos escolhas e nós vamos cantando, vai dar tudo certo e dá tudo errado, vai dar tudo certo, mas dá tudo errado. Por quê? Porque na essência nós não consultamos ao Senhor. Até ouvimos, né, e temos medo de consultar o Senhor, porque vai que o Senhor não concorda comigo. Vai que o Senhor me manda fazer o contrário. O filho pródigo avaliou de forma errada os cuidados que recebia do pai da sua casa. Quantas vezes agimos precipitadamente buscando outros caminhos, outras paragens, sem antes olharmos para tudo o que Deus tem nos dado no lugar onde nós estamos. O jovem pensava que a sua herança duraria para sempre. Depois de ter gasto tudo, que azar, houve uma grande fome. Depois de ter ganho muito dinheiro, pegou de chofre ele
a depressão, a bolha econômica americana, a depressão de 1900 e não sei o quê. Foi naquela hora pior que deu tudo errado. As coisas estavam indo bem para mim, para a minha vida, mas foi exatamente naquela hora que... Tem um irmão aqui que conversou comigo e falou assim: bispo, eu estava para fechar um contrato com a Petrobras. Aí deu aquele escândalo todo, um mar de lama. E às vezes você não entende por que Deus não te dá, não te abençoa. Aí depois que acontece tudo, o irmão entrou aqui sorrindo para mim. Deus é bom, Deus me guardou. Às vezes os nossos sonhos, os nossos cálculos, se eu conseguir aquilo, eu vou ficar bem, se eu conseguir aquilo, a minha vida vai mudar, e é exatamente o contrário. Aí Deus não dá, e mesmo quando você às vezes quer ir, Deus fecha as portas de uma maneira e a gente fica revoltado, e a gente sai da igreja até. Ouça, guarde, longe de Deus nada dura, longe de Deus nada é preservado, nada é conservado. Muitos que se aventuram por outros caminhos acabaram de mãos vazias. Veja o que aconteceu, e vou terminar lendo esse texto, com o povo que se afastou dos projetos de Deus. Ageu, capítulo 1, versículo 5. O bispo Fernando leu o livro de Ageu, um texto de Ageu lá no congresso. Ele contou uma historinha sobre o livro de Ageu, achei muito interessante, que ele dava aula num seminário. E no seminário ele falou assim, procura o livro de Ageu, que é um livro difícil de achar um pouquinho, né? Procura o livro de Ageu na Bíblia. Aí todo mundo procurando e um rapazinho assim, sem procurar. Aí ele achou estranho e falou assim: por que você está rindo, meu irmão? O senhor quer pegar a gente? Não tem o livro de Ageu na Bíblia. Isso é uma pegadinha. Ele estava contando essa historinha, né? E eu anotei esse versículo aqui, Ageu 1:5. Está na Bíblia aí, Ageu. Você vai achar, se você procurar. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Veja, se enxerga, abre o seu olho. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem e não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Guarde isso. Um erro de avaliação fez com que o jovem disputasse com os porcos um pouco de comida. Eu digo para você nessa noite, você não precisa chegar a este ponto, em nenhum aspecto da sua vida, e no aspecto mais importante, que é o espiritual. Você não precisa chegar na casa de seu pai, na casa de Deus. É lugar onde há provisões. Na casa de seu pai há possibilidades inimagináveis à sua disposição. Na casa de seu pai há alguém, que é Deus, que espera você todos os dias de braços abertos. Ao você vir à casa de Deus, buscar o Senhor, Deus nunca vai estar ali na porta dizendo: não, eu estou cansado. A imagem do pai, do pródigo, é a imagem de Deus, é a imagem do Espírito Santo com relação a você. Ele não precisa nem ver você chegando para saber o seu estado. Ele te recebe, ele te abraça, ele te cura, ele te liberta, ele te abençoa. Queria que você fechasse os olhos, que você pensasse um pouquinho nessas palavras. Não se afaste da vida, não cometa os erros que esse menino cometeu. Se você tem sido um filho pródigo buscando felicidade onde ela não existe, se você tem se distanciado da fonte da vida, que é a presença de Deus, se você tem feito avaliações erradas do ambiente onde você vive, eu quero dizer para você com todas as letras, nessa noite, só há um caminho: volte-se para Deus, que é rico em perdoar. Pai, eu oro por cada um de nós que estamos aqui na Tua casa, Pai.
que ouvimos esta palavra. Eu tenho certeza que a razão desta palavra ser compartilhada nesta noite é porque o Senhor sabe. Não é porque eu conheço a vida das pessoas, mas é porque o Senhor conhece. O Senhor conhece o nosso caminho, o Senhor conhece a nossa trajetória. E o Senhor conhece exatamente como está o nosso coração. Eu creio, Pai, com todas as minhas forças, que foi o Senhor, foi o Seu Espírito que trouxe esse meu irmão aqui, que trouxe essa minha irmã aqui, enfim, que nos trouxe a todos nós à Sua casa nesta noite. Porque o Senhor sabe. Porque o Senhor não é o pastor, não é apenas o pastor lendo um texto da Bíblia, mas é o Teu próprio Espírito Santo aqui dizendo: volta para mim. Volta, volta, filho. Não ouve as conversas, não ouve as palavras do teu inimigo, não ouve as palavras do teu orgulho, não ouve as palavras da tua carne. Não adianta. Não adianta você voltar. Quem sabe seu pai morreu. Não volta não. O seu pai ficou muito magoado. Ele nunca vai te perdoar. Quantas vezes essas são as vozes que nos amarram? Os pensamentos, os conselhos dos amigos, os próprios amigos que nos arrastaram para fora, participaram da exaustão dos nossos recursos e agora eles são os mesmos dizendo: não adianta voltar. Eles não fazem nada, eles não ajudam, eles se afastaram. Acabou o dinheiro, todo mundo foi embora, largaram aquele rapaz sozinho. Também foi o Espírito Santo, num lugar estranho e inusitado, diante de uma caixa de lavagem. O Espírito Santo falou para ele: volta, volta. Tem uma lógica, sabe? Às vezes a gente precisa combater, você sabia, com uma lógica. Por que não? Ah, não, mas meu pai, eu tenho que voltar para lá. Eu vou voltar. Pai, em nome de Jesus, restaura vidas, pessoas, corações, cura, sara, Pai. O meu irmão não precisa se expor a tantas coisas, às vezes nesse afã de querer conhecer. Às vezes, ó Pai, atraídos pelo mito que a grama é sempre melhor do lado de fora, o mito da grama verde, que sempre parece que é a outra, sempre parece que a vida do outro é melhor, sempre parece que o casamento do outro é melhor, sempre parece que a vida do outro é melhor, sempre parece que a igreja do outro é melhor, tudo sempre do outro é melhor. E às vezes, quando a gente vai buscar a felicidade lá, é que a gente percebe que aquela graminha que nós fomos alimentados e Jesus usou é que era melhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela mesa preparada, obrigado pela comunhão, vamos dela participar e que Teu Espírito continue a falar.